Então, veja só, os eventos que acontecem em termos de mundo são os eventos que passaram por esse processo, aqueles que foram mais fortes, que resistiram ao coração do todo. E o mundo reflete, sabe, o resultado dos eventos compatíveis com as sementes que estão no coração dos homens. Se é coisa ruim, se é coisa boa. Só que o bom saber é que individualmente, cada um de nós somos um universo particular. Porque o mesmo processo acontece em nossas vidas pessoais em particular. Exemplo, o que está acontecendo em sua vida agora, seja saúde, seja doença, seja prosperidade, seja escassez, seja paz ou perturbação, só está acontecendo porque no pesar da balança, o mais forte, aquilo que a tua crença era mais intensa, foi o que subsistiu. Então, se existe escassez na tua vida, é porque a ideia da escassez, a tua crença na escassez é mais forte do que a crença na prosperidade. Mas como eu sempre digo, até um cachorro bem alimentado pode vencer um leão que esteja fraco. Na prática, se você de fato começar a alimentar a ideia da prosperidade, entender que não é só porque é uma coisa boa, mas na medida em que uma pessoa começa a se tornar mais forte, a primeira coisa que ele faz é atrair Deus, porque Deus habita no meio dos poderosos. Vós sois deuses, Deus habita no meio dos poderosos. Jesus também falou isso quando ele disse, olha, a árvore que dá fruto, essa árvore é mais limpa. E a outra que não dá fruto, os galhos são cortados. Na medida que uma pessoa começa a se tornar, a sua ideia que é boa para o todo começa a ser forte, essa pessoa começa a ter o céu começa a se voltar para essa pessoa, criando os eventos favoráveis. E essa ideia que começa com você, ainda que você esteja numa realidade desfavorável, na medida que ela se tornar mais forte do que os demais, começa a se materializar, e o que hoje é uma ideia que vai se tornar realidade em você, passará a se tornar uma ideia e uma realidade para os teus descendentes. E a ideia de Deus que começou com Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, é exatamente essa. Então, quando você elimina de você ideias de fracasso, você está atraindo Deus para você. Porque a tua espécie vai melhorar, está melhorando. E aí você vai entender que você não tem que ter medo de bactérias. Você não tem que ter medo do sistema. Você não tem que ter medo. Vamos lá para o caso de Elias. Como você acha que foi criado as nuvens que veio chuva? Vamos pensar no caso de Elias. Vamos. Elias estava enfrentando, só com a força da sua fé, um rei inteiro. Um reino perverso. Entende? E aquele rei tinha deixado de ser introduzido no povo de Israel. Israel, que era o povo de Deus, que outros reis e outros homens tinham trabalhado, dado tudo o que podia para que aquele povo fosse se limpando, e agora chega alguém jogar tudo isso fora. Então, quando Elias acreditou e enfrentou ele, e como a crença deles era que o responsável pela chuva era Baal, e Elias, provar que não era Baal, ele protestou, e ali ele começou a mostrar que ele orou, disse, conforme a minha palavra, olha aí Elias, a minha palavra não vai chover. 3 anos e 6 meses. Agora chegou o momento dele mostrar que, assim como o poder, que ele, Deus e ele, a fé dele, mas aqui dentro de ele era o agente, ele era o responsável, ele era o pai daquela fé, digamos assim. Agora, para reverter a situação. Então ele começou a orar, a falar, liberar a palavra, e vai chover, vai chover. Ele pediu para o seu servo olhar, não tinha ainda nenhuma evidência de nuvem. Ele continuou, pediu, não evidência de nuvem. Você vê que ele pediu algumas vezes.
Até que o servo foi, e quando retornou, disse, olha, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ali você sabe que já veio a chuva. O que você acha que gerou aquela nuvem? Foi uma questão, simplesmente uma decisão de Deus? Claro que não. Aquelas nuvens foi gerada pela semente da fé que controla a natureza no coração de Elias. E aquilo dali não foi algo exclusivo de Elias. Não. O irmão de Jesus, Tiago, disse, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou, parou de chover, e ele orou e voltou a chover, para dizer que assim também. Jesus, que foi melhor do que Elias, disse, as obras que eu faço, vocês farão também. Então vamos lá para Elias. Elias foi para um deserto. O que aconteceu? Lá no deserto, ele foi servido para mostrar que Elias estava no governo. É pessoas no nível de Elias para frente que irão ser salvos, que é esse o povo que Deus quer levantar. Elias chegou na casa de uma viúva que estava morrendo de fome. Tanto Elias como Eliseu. E ele pegou aquele pouco e multiplicou. Para mostrar que quem está no governo não está refém do sistema. Jesus, ele foi levado pelo Espírito para o deserto, isso no começo do seu ministério. Por que será? Você já parou alguma vez para analisar, para pensar o porquê? Não seria melhor, já que Jesus estava começando o ministério, o Filho de Deus, por que ele não foi levado para uma terra fértil, cheia de plantações? Porque dentre os propósitos de Jesus, Jesus queria mostrar que aquilo que acontece aqui fora, existe o seu DNA no reino espiritual, a fonte inesgotável. E é quando o homem alcança a independência, é quando ele alcança a confiança e a fé para ser salvo, é quando ele aprende a tirar os seus nutrientes da substância invisível. Mas essa substância invisível, essa fonte inesgotável que é Deus, ela é confiável, ela é permanente, ela não sofre oscilações. Então, para mostrar, para levar as pessoas a confiar em Deus, ele, Jesus, veio para levar as pessoas a ter esse nível de fé em Deus, que é a única maneira de não se tornar refém do sistema e assim preparar o homem para a salvação. Então, ele foi para o deserto levado pelo Espírito. Muitas vezes, as nossas vidas, nós andamos segundo os nossos sentidos humanos e vamos para onde a conveniência diz. E aí se perdemos porque ficamos refém. Lembra do caso de Ló e Abraão? Abraão tinha fé. Então escolhe, Ló. Se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Abraão sabia que a sua força, a sua sobrevivência vinha da fonte eterna, daquela mesma que Jesus no deserto. Quando Jesus se encontrou no deserto, totalmente numa situação desfavorável para ele era humano, estava começando o ministério dele, por isso o propósito para adquirir a confiança dos seus conterrâneos para o mundo inteiro, foi para o deserto. Satanás, o oportunista, chegou e disse, eu só acredito se tu é mesmo filho de Deus, se tu fizer essas pedras se transformarem em pães ou em pão. Lembra o que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então veja que Jesus sabia, tinha consciência. E ele estava ali exatamente para mostrar para Satanás, não, para os seus irmãos e para todo mundo. Olha eu falando aqui. Ele tinha falado, não foi acidente. Satanás, primeiramente, eu não vou, então, provar nada para ti. Eu sei que existe uma fonte inesgotável.
E essa fonte segue o mesmo padrão de uma criança que nasce. Você não conhece, você não consegue fazer os ossos de uma criança crescer. Você não tem como fazer a pele dela esticar para acompanhar o crescimento dos ossos. Mas quando é fecundado no útero de uma mulher, a natureza faz, Deus faz. Olha que maravilha. Satanás, eu não vou tirar o meu sustento de algo que seja tão difícil, que seja na contramão dessa esterilidade. Mas Satanás, eu sei que as pessoas que sofrem, que morrem porque aceita a tua sugestão. Está tirando o seu sustento das pedras, da força bruta do seu braço. Vão se cansarem, vão viver menos. E os menos que vivem ainda vai ser mal. Eu não, Satanás. Eu vou viver aqui no deserto, deserto que todos sabem que não tem vida. Eu vou sobreviver aqui da substância, da fonte. E eu vou viver e vou abrir o caminho para que todos que vêm atrás de mim entendam isso. E foi isso que aconteceu. Ele, Jesus, tirou o seu sustento da palavra de Deus. O que é que aconteceu? Leia lá, Mateus capítulo 4. Vieram os anjos e os serviram. Por que os anjos vieram e serviram? Porque, naturalmente, o direito da fé no coração de Jesus deu direito aos anjos e criou, materializou. Foi o mesmo que aconteceu quando Jesus estava no deserto, agora com 5.000 pessoas. Ele lá no deserto, em Mateus 4, a sobrevivência era só dele, agora tinha 5.000 pessoas. De onde vieram a substância que transformou em multiplicação dos pães? Da mesma fonte. Não foi acidente. Não. Então, um homem que encarna essa ideia e passa essa ideia, esses indivíduos com essas convicções não irão se submeter ao sistema e nem muito menos ao anticristo. Porque o anticristo, quando ele vir, é a arma dele. Ele vai atacar a sobrevivência, principalmente dos cristãos, eliminando ou tirando o direito dos cristãos ter acesso ao dinheiro. Nem compra nem vende. Nós sabemos que, humanamente, só com a força da natureza é impossível um ser humano sobreviver sem comprar e sem vender. É isso que ele vai atacar. Aí você, que não tem esse entendimento, você irá se corromper. Não tem jeito. Você não irá morrer de fome. Você não vai ver sua família morrer de fome. Pois é. Nós temos pregado, mostrado, ali em Mateus capítulo 28 e o verso 18, aquela declaração de Jesus, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ali, obviamente, Jesus foi o primeiro que conquistou por mérito, mas aquela bênção ele estendeu a todos que creem que estão no nome dele. Ali é para você entender o seguinte, que essa palavra revelada, ela que vai salvar a humanidade. Quando você tiver essa convicção, que quando você está em nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus que é o nome que está acima de todos os nomes, ninguém pode exercer autoridade sobre Jesus. Quando você tem essa convicção e essa fé é forte em você, você está com o mesmo poder que Jesus disse, todo poder foi me dado, e assim sendo, o poder do anticristo não se estende nem a Cristo nem os que estão nele, porque ele, Cristo, é o maior nome que se nomeia. O que vai acontecer? É só olhar Apocalipse 12. Apocalipse 12, Deus dá asa de águia como para a igreja e conduzirá a igreja para o deserto.